Fala aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Professor Leonardo Mamed aqui mais uma vez. Na aula de hoje é uma continuação da aula passada. A gente vai conversar sobre o desenvolvimento do capitalismo industrial. É importante fazer essa relação. Eu vou complementar, né? Sugiro desde já que vocês tenham em mãos a apostila número 2 de vocês, da página 5 à página 7, um pedacinho da 8 ali, e que acompanhem, se der, fazendo a leitura anterior. Mas eu trouxe algumas informações a mais para a gente aqui conversando sobre o desenvolvimento do capitalismo, em especial o capitalismo industrial. Então, primeira parte da aula eu vou conversar com vocês sobre a transição, né? É uma lógica, eu não sou professor de história, mas é importante a gente falar sobre a diferença entre o feudalismo e o capitalismo para poder entender até o capitalismo, né? Transformações no processo de produção, isso é importante. A gente já comentou algo na aula passada e eu vou reforçar hoje. Depois, o que a gente vai falar? Sobre característica do sistema capitalista, né? Então, quais são os aspectos que identificam, né, a nossa sociedade? Eu brinco até se eu estivesse em sala com vocês, de vocês fazerem um exercício. O seguinte, se viesse um ET, né, descesse aí na casa de vocês, no quintal, e perguntasse agora para vocês, né, que sociedade é essa que vocês vivem? Expliquem para mim. Como é que vocês iriam descrever isso para esse extraterrestre, né, se é que existe? Mas qualquer cidadão, podia ser uma pessoa que vive em uma comunidade indígena, por exemplo, que não tem um contato com a nossa sociedade direto e não conhece tanto, como é que vocês descreveriam a nossa sociedade? Então, vou tentar passar algumas características para ajudar nesse entendimento. Aí depois falar um pouco da relação entre a Revolução Industrial e redes urbanas. Tudo bem? Vamos seguir então. Pessoal, então para ter uma noção, né, da base do capitalismo, a gente tem que falar um pouco da transição do feudalismo para o capitalismo. E isso foi uma coisa muito lenta, né, a partir do século XIV, XV e o XVI, na qual até inclusive o nosso país, né, que a gente chama hoje de país, nação, Estado Nacional Brasileiro, que a gente vai conversar próxima semana, não sobre o Brasil, mas sobre Estado Nacional. Eu passo um vídeo no final dessa aula para vocês, para ajudar a vocês a entender um pouco mais, foi criado, né? O Brasil não foi descoberto, assim, entre aspas, né? Ele foi invadido e constituído, assim como praticamente todos os territórios nacionais no mundo, né? Ou quase todos, a maior parte dos territórios foram criados a partir de conquistas. E quais são as bases do capitalismo? Isso que a gente vai falar hoje. Então, se vocês digitarem no Google, vocês vão achar, eu coloquei até a referência que eu tirei aqui para ficar mais fácil, aqui embaixo, tá? Mas colocou no site de pesquisa de vocês aí, Leis Sanguinárias, não precisa nem colocar da dinastia Tudor, mas colocou Leis Sanguinárias, vai aparecer alguns blogs, alguns sites de historiadores que indicam até a fonte. Então, eles retiram lá do Capital do Karl Marx, que faz esse resgate histórico também para falar das bases do capitalismo. Então, quais são essas bases? Eu grifei aqui umas partes, vou grifar novamente, né? São leis mesmo, as pessoas, a gente precisa entender isso, que no período da transição do feudalismo ao capitalismo, não existiam, os camponeses, eles viviam de acordo com, tenta imaginar hoje o homem da roça, o agricultor, né? Ele é mais adaptado ao relógio e tudo, mas tenta imaginar, então, sociedades, como eu citei anteriormente, indígenas, que ficam mais afastados dessa nossa lógica aqui, dessa forma que a gente vive na cidade. Então, o que aconteceu? Existiram cercamentos, se vocês quiserem também pesquisar sobre isso, vocês vão estudar isso em história, muito provavelmente. Não sei em qual série ainda, mas dá para conversar com o professor e depois na próxima aula eu falar para vocês. E esses cercamentos foram leis também que obrigavam, tá? Coloquei aqui embaixo, são privatizações, não existia isso no feudalismo, né? Terras privadas.
E aí os camponeses são obrigados a sair daquelas terras, expulsos, portanto, e vão ocupar áreas urbanas, né? Eu coloquei entre aspas porque era um princípio ainda de uma urbanização que a gente concebe hoje, né? A gente conhece hoje. Então, foram trabalhar em pequenos negócios, uma parte deles foram trabalhar em pequenos negócios, e a maioria aí foi trabalhar, ficou sem trabalhar, ficou desempregada, né? E eles foram obrigados a aderir a algumas leis que são chamadas na história de leis sanguinárias. Porque se essas pessoas não se pusessem ao trabalho, eles eram açoitados, eles eram acorrentados, eles eram marcados a ferro e fogo. Não sei se vocês já viram como os bois, né? O gado ele é marcado, né? Tem do dono dele. Isso acontecia com esses camponeses que não tinham emprego naquele período e ficavam transitando pelas cidades, pedindo dinheiro, mendigando, e eles eram postos dessa forma para poder os demais entenderem qual que era a lógica que estava sendo imposta. Então isso é uma das bases do capitalismo, é uma forma violenta, leis violentas, chamadas de leis sanguinárias na história, que deram a base para o trabalhador que nós somos hoje, né? Então a gente tem que imaginar que são camponeses, então os nossos ancestrais na Europa são ancestrais camponeses que foram transformados obrigatoriamente em trabalhadores, né, no futuro, hoje, por exemplo, assalariados. Daí, gente, eu já passo para o capitalismo. Eu acho importante, se vocês foram tendo alguma dúvida, tanto em relação à leitura posterior que vocês vão fazer aí da apostila, quanto das informações que eu estou colocando aqui, é importante vocês registrarem sempre no caderno, não deixe de fazer isso. E mais para frente a gente tirando essas dúvidas com calma, devagar, ou pesquisando, mandando uma mensagem, a gente vê aí uma forma mais adequada, vamos conversando de alguma forma. Mas aí eu já dou um salto aqui já para as características do capitalismo, eu passei lá do sistema feudal, né? Então, qual que é a característica? Eu coloquei lá no slide anterior, né, que o camponês, de forma geral, ele é obrigado a se tornar um trabalhador assalariado. Então, o assalariamento não foi uma coisa assim voluntária, né? O que é voluntário? Ah, eu quero ser trabalhador assalariado. O camponês ele tinha um modo de vida específico e ele foi obrigado a se tornar um trabalhador assalariado. Tem outras, tem umas nuances, né? O que são nuances? Tem uma diversidade aí também de formas de trabalho que existe e existiu no capitalismo, que não é só o trabalho assalariado, eu estou colocando aqui de forma geral. O que eu estou querendo dizer? Existe trabalho escravo, né? A escravidão dos africanos, a escravização dos africanos que existiu no Brasil, por exemplo, foi uma forma de trabalho dentro do capitalismo, não era mais sistema feudal. E agora outras formas que existem hoje, né? Você vai na cidade de São Paulo, alguns trabalhadores, por exemplo, no setor de tecelagem ali, que produz alguma roupa ali na área do Brás, do Bom Retiro em São Paulo, trabalho análogo ao escravo. O que é análogo? É parecido, né? Porque recebe um salário que não consegue nem pagar o mínimo para sobreviver. Então, assim, essa é uma das características. O camponês, depois a classe capitalista vão surgindo, né? São aqueles proprietários, então os caras privatizam as terras, ele se torna um capitalista agrário, né? O dono de uma propriedade de terra que vai produzir principalmente algodão, porque é a indústria principal que está surgindo na Inglaterra e em alguns outros países vai ser a indústria de produção de tecidos, né? Ela é detentora dos meios de produção, que são as máquinas e as áreas. No caso, pode ser comerciantes, industriais, banqueiros, e eu acabei de citar agora aqui os capitalistas agrários. Tá? A mercadoria, né, uma coisa básica, né, o seu estojinho, o seu celular, tá? Hoje essa coisa comum, ela se torna o fundamento social, é a partir dela que a gente vai se relacionar. Eu vou trabalhar para comprar coisas e o capitalista vai produzir coisas para as pessoas consumirem e assim a economia vai girar em torno disso. Tá? O desenvolvimento industrial também é uma característica, o desenvolvimento tecnológico, os meios de comunicação, a gente vai conversando esse ano e principalmente o ano que vem,
tem mais informações sobre isso. Integração entre várias unidades de produção, então vai se tornando uma coisa dependente da outra, a extração de minério que vai fornecer matéria-prima para a indústria tal, entendeu? Então vai tendo uma integração. Os locais de venda para garantir a realização, então o comércio vai expandindo da troca de mercadoria. Então aqui vai formando um tal chamado mercado, né? Há uma divisão do trabalho dentro, né, das fábricas aí, então cada trabalhador vai desempenhar uma função. Isso não existia em grande escala antes, né? Tinha um ofício anteriormente lá que normalmente o trabalhador do ofício ele dominava todo o processo, então ele recebia o couro do boi ou de um animal, ele sabia costurar, fazer tudo e no final montar um sapato. Hoje não, cada processo é dominado por um tipo de trabalhador e hoje ainda mais, né? Tem processos fabris que a gente vai conversar mais para frente que é realizado com um operador, um computador e as máquinas, os robôs. A exploração da classe trabalhadora e o lucro capitalista. Então, da onde que esses capitalistas, comerciantes, industriais, banqueiros e os do agronegócio vão tirar seu lucro, né? Da exploração da classe trabalhadora. Salários baixos e assim por diante. Que vocês vão estudar melhor isso, principalmente em sociologia. A criação do sistema financeiro, então banco, essa coisa do banco é algo recente na história da humanidade, né? Então, que deu às instituições bancárias o controle sobre a circulação de capital em forma de dinheiro, tá? E por último aqui, que eu vou falar no finalzinho, e vai ser o tema da nossa próxima aula, a criação do Estado Nacional. Então, a ideia de nação, de país, é uma ideia moderna, né? Criada no capitalismo. Galera, então para ir concluindo a nossa aula, eu trouxe amarrando aqui tanto a aula anterior quanto essa, para a gente dar continuidade à próxima aula também, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Essa nossa conclusão, eu vou falar aqui que todo o processo de transformação socio-territorial não aconteceu tranquilamente. Como eu falei, houve um processo violento, né, de expulsão de camponeses e de obrigá-los por lei, né, e com punições severas, e inclusive pena de morte para aqueles que não queriam trabalhar, ou não tinham como trabalhar, né? Você tenta imaginar assim, hoje você tirar o exemplo mais básico que eu tenho assim é você tirar um indígena de uma comunidade, de uma etnia específica e colocar ele hoje num grande centro urbano para trabalhar, sei lá, no nosso caso aqui, lá na Novelis, na Gerdau, e essa pessoa ela não ter condições, sua formação e a vida inteira ter passado numa relação direta com a natureza, o tempo dela é diferente, e ela sendo obrigado a entrar numa corporação de ofício, enfim, é uma coisa complicada. Durante séculos, então, isso demorou, tá? Para a gente hoje naturalizar, né, o relógio hoje, tudo que a gente está acostumado na sociedade, levaram séculos aí do 15 principalmente até hoje o século 21, né? Você nasce já nessa cultura, nesses hábitos. Então, nossos ancestrais camponeses, africanos, os africanos escravizados, indígenas, grande parte da humanidade, né? Um processo de transformação gigantesco. Tá? E depois essas transformações territoriais exigiram mudanças na relação de poder, né? Não existia Estado Nacional, como eu falei anteriormente, e a gente vai comentar sobre isso na próxima aula. E aí, para encerrar, eu vou propor aqui uma atividade que vocês vejam esse vídeo, digite lá no YouTube a Invenção das Nações, então vocês observem aspectos políticos, culturais da criação dos Estados Nacionais, e a atividade vai ser vocês relacionarem com a industrialização, né? Faz o registro no caderno das dúvidas, o que foi observado, e aí depois a gente conversa isso mais para frente. Não deixe de ler as páginas da apostila. Eu agradeço a atenção aí de vocês, muito obrigado. Fiquem em casa, se cuidem e ajude a cuidar da família também. Tudo de bom.